o mundo repousa sobre uma promessa silenciosa, uma promessa que pouquíssimos ousam questionar: a confiança na solvência dos Estados Unidos. Cada nota que passa de mão em mão, cada valor que aparece na tela de um banco ou no aplicativo de um investidor, nada mais é do que um ato de fé. Fé de que o Tesouro dos Estados Unidos cumprirá seus compromissos. Fé de que o dólar permanecerá forte. Mas essa confiança repousa sobre uma montanha de dívida que continua crescendo. Hoje, essa dívida ultrapassa 37 trilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, é mais de 119% maior do que toda a economia dos Estados Unidos. E o mais alarmante é sua velocidade. Aumenta em mais 1 trilhão a cada 5 meses. Imagine uma família que ganha 100 mil euros por ano, mas já deve 120 mil e ainda assim continua a se endividar implacavelmente. Essa é a situação da grande família americana. Os juros dessa dívida são um poço sem fundo. Só em 2024, o governo pagou 881 bilhões em juros. E as projeções indicam que até 2025 esse valor ultrapassará 952 bilhões. Pense no que isso significa. Quase 1 trilhão de dólares gastos não em educação, saúde ou infraestrutura, mas exclusivamente em sustentar um compromisso com o passado. Um fardo que absorve a energia do presente e condiciona o futuro. A outra força motriz por trás dessa história é a criação de moeda. Após as crises recentes, o Federal Reserve inundou a economia com dólares para financiar déficits e manter os mercados à tona. O indicador M2, que mede a quantidade de dinheiro em circulação, subiu de 21,9 trilhões em maio de 2025 para 22,19 trilhões em agosto do mesmo ano. Um aumento histórico que, longe de ser inofensivo, encareceu bens básicos, elevou os preços dos imóveis e castigou o poder de compra de milhões de famílias. O dinheiro era abundante nos balanços, mas escasso nas mesas das famílias. E, em meio a esse paradoxo, o Tesouro mantém a 7 chaves uma das maiores reservas de ouro do planeta. Mais de 8.133 toneladas, o equivalente a 261 milhões de onças Troy. No entanto, em seus livros, esse ouro está listado a um valor simbólico de apenas 42 dólares por onça. Um preço definido há mais de meio século, completamente desconectado da realidade atual do mercado. É como se uma família declarasse que sua casa valia o mesmo que em 1970, ignorando décadas de inflação e valorização. Mas não é apenas ouro que repousa nesses cofres. O governo dos Estados Unidos também protege centenas de milhares de bitcoins apreendidos de redes criminosas e fraudulentas. Um ativo digital que, embora às vezes apresentado como o ouro do século XXI, demonstrou extrema volatilidade. Entre 2021 e 2022, por exemplo, despencou 78%, caindo de 69 mil dólares para apenas 15 mil dólares. Um lembrete de que, no mundo financeiro, a promessa de riqueza pode se transformar em queda livre da noite para o dia. O que você vê diante de si é o prelúdio de um plano de emergência, uma proposta que combina a revalorização do ouro adormecido, o uso estratégico do Bitcoin confiscado e a criação de novas moedas digitais regulamentadas. 10 regras que entrelaçam dados concretos, metáforas reveladoras e reflexões profundas sobre a economia que sustenta nossas vidas. A jornada que estamos prestes a empreender não é confortável. Ela nos convida a olhar além das manchetes, a questionar a fé que todos nós tomamos como certa. Porque a questão subjacente é esta: e se a confiança que sustenta o dólar, e com ele o mundo inteiro, não for tão sólida quanto pensamos? A montanha de tinta vermelha. A primeira verdade incômoda que precisamos encarar é que os Estados Unidos estão vivendo além de suas possibilidades. Sua economia, antes um símbolo de equilíbrio e força, agora está oscilando em uma base de dívida aparentemente infinita. O número agora ultrapassa 37 trilhões de dólares. Sim, trilhões. Um número tão grande que se torna quase irreal, tão imenso que nossas mentes nem conseguem entendê-lo.
Se você contasse $1 a cada segundo, levaria mais de 1 milhão de anos para chegar a esse valor. E enquanto você ouve isso, a dívida continua a crescer, segundo a segundo, dólar a dólar. O sistema financeiro americano se tornou uma máquina que precisa tomar empréstimos para respirar. A cada ano, o governo gasta mais do que arrecada, muito mais. O déficit anual agora ultrapassa 7% do produto interno bruto, o que significa que para cada $100 que entram nos cofres do Estado, 107 são gastos. Imagine uma família que ganha $50 mil por ano, mas gasta 57 mil. O problema é que essa família não consegue imprimir seu próprio dinheiro. O governo pode, e essa diferença muda tudo. Quando a dívida cresce mais rápido do que a riqueza do país, algo se rompe no equilíbrio natural da economia. Hoje, os Estados Unidos devem mais do que produzem em um ano inteiro. A dívida equivale a 120% do PIB. Em outras palavras, o país teria que interromper toda a atividade econômica por mais de 1 ano e meio só para pagar o que deve. Não é sustentável, não é racional. É uma bola de neve que fica cada vez maior à medida que rola a ladeira abaixo. As agências de classificação de risco sabem disso, e é por isso que começaram a rebaixar a nota de crédito do país. Fitch, Moody's e Standard & Poor's já alertaram. Não há um plano confiável para reduzir o déficit. Não há uma estratégia clara para estancar a hemorragia fiscal. E cada vez que a nota é rebaixada, os mercados tremem. Porque isso significa que emprestar dinheiro ao governo dos Estados Unidos se torna mais arriscado. E quando algo é mais arriscado, custa mais. Assim, as taxas de juros sobem e, com eles, o peso da dívida aumenta. Em 2024, o governo gastou $881 bilhões apenas com o pagamento de juros, um valor que excede o que gasta com defesa e educação juntos. Mas isso não é o pior. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, essa conta continuará a aumentar, com uma média de mais de 1,4 trilhões por ano na próxima década. Pense no que isso significa. É dinheiro que não é usado para construir estradas, hospitais ou escolas. É dinheiro que simplesmente desaparece, devorado pelos juros de empréstimos intermináveis. O problema não é apenas econômico, é também filosófico. Construímos um modelo baseado na dívida, na promessa de um futuro que sempre terá que pagar as contas do presente. É a mesma lógica que nos leva a comprar coisas de que não precisamos com dinheiro que não temos. Mas quando um país inteiro adota essa mentalidade, o resultado é uma economia que avança sem chão. Uma economia sustentada pela fé, não por fatos. E esse é o verdadeiro perigo. Porque todo o sistema financeiro global se baseia na confiança no dólar. Não no ouro, não em ativos tangíveis, mas em uma promessa, a de que os Estados Unidos sempre pagarão o que devem. Mas o que acontece se essa promessa for quebrada? O que acontece se investidores, países e cidadãos começarem a duvidar? Nesse momento, o castelo de cartas desaba. Não porque o dinheiro desaparece, mas porque a fé nele se esvai. O dólar, em essência, nada mais é do que um pedaço de papel com tinta. Seu valor não reside no que representa fisicamente, mas no que simboliza emocional e psicologicamente. Estabilidade, segurança, ordem. Mas quando uma nação vive endividada a 120% do seu PIB, quando gasta mais do que ganha e depende da impressão de dinheiro para sobreviver, esse símbolo se rompe. O dólar deixa de ser a rocha sobre a qual o sistema foi construído e se transforma em areia. E o mais irônico é que essa montanha de dívidas, que parece uma maldição, também pode ser uma oportunidade. Porque toda crise é uma porta aberta. Toda dívida, por maior que seja, pode ser transformada em um impulso em direção a um modelo mais consciente, mais equilibrado e mais realista. Talvez este seja o chamado que o mundo precisava para repensar sua relação com o dinheiro, a riqueza e o consumo. Nada me impede, tudo me impulsiona. Escreva estas palavras se você sente que pode transformar suas dívidas em oportunidades, porque aceitar a realidade é o primeiro passo para mudá-la, e reconhecer a montanha é o começo da escalada. O viciado em déficit. O governo dos Estados Unidos tornou-se dependente de gastar mais do que arrecada. Isso não é mais uma política temporária, mas uma condição estrutural.
A cada ano, o governo gasta mais, arrecada menos e se endivida para continuar operando. É como uma pessoa usando um cartão de crédito para pagar outro, presa em um ciclo aparentemente interminável. Em 2024, o déficit ultrapassou 7% do PIB, e as projeções indicam que a dívida pública aumentará de 97% para 118% do PIB em apenas uma década, atingindo mais de 50 trilhões de dólares em 2035. Os juros já se aproximam de $1 trilhão anualmente, um valor que não é investido no bem-estar do país, mas sim consumido para manter a máquina da dívida funcionando. Quando o Federal Reserve, Fed, reduz as taxas de juros, o sistema respira. Mas quando as aumenta, o custo dispara. Um aumento de apenas 1% significa centenas de bilhões em pagamentos adicionais de juros. Essa fragilidade não afeta apenas os Estados Unidos. O dólar é a base do sistema financeiro global. Se vacilar, o mundo inteiro será abalado. Mais de 60% das reservas internacionais estão em dólares, e qualquer alteração em sua estabilidade causa ondas de choque em todos os continentes. A raiz do problema não é apenas econômica, mas cultural. Durante décadas, o sistema político americano preferiu adiar decisões difíceis. Aumentar impostos ou cortar gastos é impopular, e endividar-se tornou-se a saída fácil. Mas o futuro chegou e a conta está na mesa. Hoje, potências como China e Rússia estão começando a reduzir sua exposição ao dólar, refugiando-se em ouro, commodities e criptomoedas. É um sinal de mudança, um alerta de que o mundo está começando a desconfiar de um modelo baseado em crédito infinito. O viciado em déficit acredita que pode parar quando quiser, mas a história mostra o contrário. Somente reformas profundas podem quebrar esse ciclo. Os Estados Unidos precisam redefinir seu modelo fiscal e seu papel como emissor de dinheiro global, ou enfrentarão uma crise de confiança sem precedentes. Reconhecer essa realidade não é pessimismo, é maturidade financeira. Trata-se de entender que toda a economia tem limites e que aceitá-los é o primeiro passo para uma nova estabilidade. Eu abraço o sucesso e a felicidade na minha vida. Anote se você acha que chegou a hora de se libertar do ciclo de dívidas, não apenas financeiramente, mas também mentalmente. Porque a verdadeira prosperidade começa quando aprendemos a viver com equilíbrio. A máquina de criação de dólares. Há uma máquina silenciosa que sustenta o modelo econômico americano há décadas. Não é uma fábrica, uma mina ou um poço de petróleo. É o Federal Reserve, Fed. A instituição que pode fazer algo que nenhum outro agente no sistema pode: criar dinheiro do nada, literalmente. Converter cifras digitais em poder de compra. Fazer dólares aparecerem com uma simples transação contável. Essa capacidade, que muitos veem como um símbolo de força, também é a raiz de uma das maiores distorções financeiras do mundo moderno. Após a pandemia de 2020, o Federal Reserve expandiu seu balanço patrimonial como nunca antes na história. Para evitar um colapso do mercado, comprou títulos do Tesouro, títulos lastreados em hipotecas e todos os tipos de ativos financeiros. Fez isso com dinheiro recém-criado, injetando liquidez no sistema a uma taxa sem precedentes. O resultado foi uma expansão massiva do agregado monetário conhecido como M2, que representa um montante total de dinheiro em circulação mais os depósitos. Em 2025, o M2 atingiu 22,19 trilhões de dólares, um valor mais de 50% superior aos níveis pré-pandemia. Em termos simples, os Estados Unidos criaram mais dinheiro em 2 anos do que nos 50 anos anteriores somados. Em termos simples, os Estados Unidos criaram mais dinheiro em 2 anos do que nos 50 anos anteriores somados. Imagine uma piscina sem fundo. Cada balde de água que você despeja representa novos dólares em circulação. A princípio, parece que você está preenchendo o espaço, tudo está fluindo, a economia está se recuperando. Mas, com o tempo, você percebe algo perturbador. Quanto mais água você joga, menos valor cada balde tem. O mesmo acontece com a moeda. Cada novo dólar criado dilui o valor dos já existentes. É a lei básica da oferta e da procura aplicada ao dinheiro. Se mais dólares estão buscando a mesma quantidade de bens e serviços, os preços sobem. É inflação. E embora pareça técnico, o que realmente significa é que cada dólar no seu bolso vale menos. Durante os anos que se seguiram à pandemia, milhões de pessoas sentiram esse efeito sem entender.
pão, gasolina, aluguel, tudo ficou mais caro. Mas poucos sabiam que a raiz do problema estava nessa expansão monetária massiva. O dinheiro perdeu o poder de compra porque se multiplicou mais rápido do que a produção real da economia. Era um imposto silencioso, não decretado, não votado, mas real. Um imposto disfarçado de estabilidade, que reduzia o valor da poupança e punia aqueles que confiavam em acumular seu dinheiro em vez de investi-lo. A história mostra que toda vez que uma nação imprime dinheiro sem lastro real, a conta vem. Às vezes na forma de hiperinflação, como aconteceu na Alemanha na década de 1920 ou na América Latina na década de 1980. Outras vezes na forma de bolhas financeiras e crises de confiança. Os Estados Unidos, com sua capacidade única de emitir a moeda de reserva mundial, conseguiram adiar esse ajuste, transferindo parte do custo para o resto do planeta. Mas isso não significa que seja isento de consequências. Porque a inflação não afeta apenas os preços, ela também corrói a confiança. E confiança em economia é tudo. O dólar, antes lastreado em ouro, agora é sustentado apenas pela fé. Fé de que o governo e o Federal Reserve agirão com responsabilidade. Fé de que os mercados continuarão a aceitar essas notas como reserva de valor. Mas cada vez que o dinheiro é impresso sem controle, essa fé enfraquece um pouco mais. É como um fio invisível que sustenta o peso de todo o sistema financeiro global. A cada expansão do balanço, a cada resgate, a cada estímulo monetário, esse fio se aperta, e ninguém sabe quanto ele pode suportar antes de se romper. Em última análise, esse fenômeno nos obriga a refletir sobre o verdadeiro conceito de riqueza. O dinheiro, por si só, não tem valor. É um símbolo, uma representação de confiança, de produtividade, de esforço humano. Quando se multiplica sem lastro, esvazia-se. É como se enchêssemos um baú com notas, mas o ouro que o sustentava não estivesse mais lá. A verdadeira riqueza não se cria com tinta ou chaves, mas com trabalho, inovação e valor real. Portanto, compreender a máquina criadora de dólares não é apenas uma lição econômica, mas também espiritual. Ela nos ensina que a abundância não depende da quantidade de papel que possuímos, mas do que somos capazes de gerar, construir e contribuir. Porque enquanto o sistema imprime dinheiro, você pode criar valor, e esse valor é respaldado. Ele reside no seu conhecimento, nas suas decisões e na sua visão de longo prazo. Eu aceito o sucesso, o dinheiro e a felicidade na minha vida. Anote se você sente que seu valor não depende de ciclos de inflação ou políticas monetárias. Porque o verdadeiro poder está naqueles que entendem o sistema, não naqueles que o obedecem. E o conhecimento, ao contrário do dinheiro impresso, nunca se desvaloriza. Ouro esquecido. Enquanto os dólares se multiplicam nos balanços digitais do Federal Reserve, Fed, um tesouro silencioso dorme sob camadas de aço, pedra e sigilo. Nos cofres de Fort Knox, West Point e do Federal Reserve Bank de Nova York, encontra-se um dos ativos mais antigos e sólidos do país, 8.133 toneladas de ouro, 261 milhões de onças do metal mais cobiçado do planeta. Nenhum outro país possui tanto. No entanto, o valor oficial que o governo dos Estados Unidos atribui a esse ouro parece uma piada do passado, meros $42,22 por onça. Esse valor foi estabelecido em 1973, quando Richard Nixon encerrou a conversibilidade do dólar em ouro e o sistema de Bretton Woods chegou ao fim. Desde então, o mundo mudou, mas, nos livros do Tesouro, esse ouro permanece congelado no tempo. Hoje, o ouro é negociado a cerca de $2.700 por onça. Se aplicássemos esse preço real ao Tesouro dos Estados Unidos, as reservas ultrapassariam 700 bilhões. Mas, quando mantido em valor histórico, o balanço oficial mostra apenas 11 bilhões. É como se alguém possuísse uma imensa propriedade, com campos férteis e rios de água pura, mas a avaliasse pelo preço de meio século atrás. Uma ficção contábil que não reflete a verdadeira magnitude da riqueza escondida nas profundezas do país. Por que manter esse preço artificialmente baixo? Alguns economistas argumentam que é uma tradição contábil, uma forma de manter a estabilidade simbólica do dólar, sem vinculá-lo ao valor do ouro. Outros acreditam que é uma ferramenta estratégica.
Porque se o governo decidisse atualizar esse valor, poderia transformar repentinamente seu balanço, reduzindo a relação dívida-ativo e projetando solvência para o mundo. Em outras palavras, poderia se recapitalizar sem imprimir uma única nota a mais. Não seria a primeira vez que algo assim acontecesse. Na década de 1930, em meio à Grande Depressão, Franklin D. Roosevelt tomou uma decisão ousada. Ele elevou o preço oficial do ouro de 26,77 para $35 por onça, quase 70% a mais. Essa medida, embora controversa, permitiu ao governo reavaliar suas reservas, criar liquidez interna e estimular a economia sem depender exclusivamente do crédito. Foi uma forma de transformar um ativo inativo em uma fonte de poder econômico tangível. Hoje, quase um século depois, alguns analistas propõem uma ação semelhante: atualizar o preço oficial do ouro para refletir seu valor de mercado e fortalecer as finanças do Tesouro. Se isso fosse feito, os resultados seriam espetaculares. Apenas ajustando o valor das reservas ao preço atual, o governo adicionaria quase 700 bilhões às suas contas. Isso reduziria automaticamente a pressão sobre a dívida e fortaleceria a posição do dólar em relação a outras moedas. Não seria necessário vender uma única onça, bastaria reavaliar o que já existe. Uma decisão contável que poderia ter profundos efeitos psicológicos e financeiros, lembrando ao mundo que por trás do dólar ainda existe um lastro físico, uma reserva tangível de confiança. Mas, além dos números, o ouro contém uma lição que transcende as finanças. Durante séculos, simbolizou permanência, pureza e valor real diante da volatilidade do mercado. É a memória material da riqueza, um metal que não enferruja, não se degrada e não depende de promessas. Em um mundo onde o dinheiro é criado com um clique, o ouro representa o que não pode ser falsificado. É a base que nos lembra que toda economia precisa de âncoras, alicerces, realidades tangíveis que sustentem a fé no sistema. E talvez a mensagem mais profunda esteja neste paradoxo. Enquanto o ouro físico permanece esquecido, o mundo persegue ativos intangíveis, papéis, dados e promessas. É como se tivéssemos esquecido o valor do que já possuímos. Talvez o verdadeiro desafio não seja descobrir novas fontes de riqueza, mas reconhecer a riqueza que já está em nossas mãos, adormecida, esperando que alguém a desperte. Eu sou próspero e atraio riqueza. Anote se você sente que, assim como aquele ouro escondido, também existe um valor imenso dentro de você que você talvez não esteja vendo. Porque toda a prosperidade começa quando reconhecemos nosso próprio tesouro interior, que não depende de mercados, mas da consciência do nosso verdadeiro valor. Revalorize o metal amarelo. Imagine por um momento que o governo dos Estados Unidos decida despertar o gigante adormecido. Que, de repente, o valor oficial do ouro, fixado em $42,22 por onça desde 1973, seja atualizado para refletir seu verdadeiro preço de mercado. Hoje, uma onça de ouro ultrapassa $3.000. O simples ato de ajustar esse valor poderia multiplicar o valor contábil das reservas nacionais por 70 vezes. O que aparece nos livros como apenas $11 bilhões se transformaria da noite para o dia em quase 860 bilhões. Uma diferença monumental, quase suficiente para cobrir todo o déficit fiscal por um ano sem emitir nova dívida. Essa operação não exigiria a escavação de uma única mina ou a fusão de mais uma barra de ouro. Uma assinatura, um decreto, uma reavaliação contábil seriam suficientes. O Tesouro dos Estados Unidos poderia emitir um certificado reconhecendo o novo valor do ouro e entregá-lo ao Federal Reserve. Em troca, receberia dólares recém-criados, não como um empréstimo, mas como uma troca de valor. Seria essencialmente atualizar um ativo que estava subvalorizado há meio século. Um movimento técnico, sim, mas com um poder financeiro gigantesco. Para entender isso melhor, precisamos voltar a 1934. Em meio à Grande Depressão, Franklin D. Roosevelt enfrentava uma economia em colapso. Fábricas fechavam, bancos faliam e a deflação devorava o valor do dinheiro.
Foi então que ele decidiu reavaliar o ouro, elevando seu preço oficial de 267 para $35 a onça. À primeira vista, parecia uma manobra técnica, mas teve consequências históricas. Essa simples reavaliação levou a uma expansão do balanço do governo, permitiu a recapitalização do Federal Reserve e criou uma base sólida para a reconstrução da confiança econômica. Hoje, a história pode se repetir de forma moderna. Em um contexto de dívida pública superior a 35 trilhões de dólares, taxas de juros que sufocam o crédito e inflação que corrói o poder de compra, reavaliar o ouro pode oferecer uma saída elegante. Seria uma forma de fortalecer o balanço nacional sem aumentar a dívida. Se o Tesouro atualizasse seu valor contábil, a diferença de mais de 800 bilhões poderia ser injetada na economia como suporte monetário. Não seria dívida, seria patrimônio líquido. E essa nuance muda tudo. No entanto, nem todos a veem como uma panaceia. Os economistas mais ortodoxos alertam que tal medida poderia gerar efeitos psicológicos difíceis de controlar. Ao reconhecer oficialmente que o ouro vale muito mais que o dólar, o governo estaria enviando uma mensagem implícita que o papel moeda perdeu seu poder real. E isso poderia enfraquecer a confiança no sistema financeiro, empurrando os investidores para ativos físicos e desestabilizando os mercados. A linha entre uma reavaliação prudente e uma crise de fé às vezes é tênue. Mas, além dos números, essa ideia contém uma mensagem profunda. Em toda a economia, como em toda a vida, existem ativos adormecidos, valores que esquecemos de contabilizar. Como o ouro nos cofres, existem talentos, ideias e recursos pessoais que não percebemos em seu verdadeiro valor. Revalorizar o ouro é, de certa forma, uma metáfora para despertar potenciais ocultos. Significa reconhecer que o que já possuímos pode ter um peso muito maior do que imaginamos. Que a prosperidade nem sempre depende de criar mais, mas de enxergar com clareza o que já está em nossas mãos. Nada me impede, tudo me impulsiona. Escreva nos comentários se você acha que também é hora de revalorizar seu próprio ouro interior. Talvez você esteja se valorizando a um preço antigo há anos, quando na realidade sua essência, suas habilidades e sua visão valem muito mais. Como uma nação que decide ajustar o preço de seu metal mais precioso, você também pode recalcular seu valor e começar a gerar riqueza a partir do que já é. Porque toda transformação econômica e pessoal começa com uma reavaliação honesta do próprio tesouro. A baleia do Bitcoin. Durante anos, poucos imaginaram que o próprio governo dos Estados Unidos se tornaria, involuntariamente, uma das maiores baleias de Bitcoin do planeta. Isso não ocorreu como investidor, mas como resultado de sua luta contra o crime digital. Por meio de operações do FBI, do Departamento de Justiça e da Agência de Segurança Nacional, NSA, milhares de bitcoins foram apreendidos de redes de crimes cibernéticos, esquemas de pirâmide e mercados ilegais na chamada Dark Web. Hoje, essa soma equivale a quase 198 mil bitcoins, avaliados em mais de 23 bilhões de dólares. Um tesouro digital que, paradoxalmente, nasceu do crime, mas agora pode servir para fortalecer a estabilidade econômica do país. Até recentemente, a política oficial era vender essas criptomoedas em leilões públicos. Foi um gesto de transparência, sim, mas também um erro estratégico monumental. Estima-se que o governo já teve mais de 400 mil unidades de Bitcoin em diferentes momentos. No entanto, metade delas foi vendida quando seu valor era uma fração do que é hoje. O assessor presidencial David Sacks calculou que essas vendas, realizadas por apenas 400 milhões de milhões, teriam valido mais de 17 bilhões a preços atuais. Em outras palavras, o governo se desfez de um ativo em ascensão, abrindo mão de um ganho de capital que teria aliviado boa parte do déficit federal. Uma lição custosa na história das decisões financeiras governamentais. Mas os tempos mudam, e com eles as mentalidades. Em março de 2025, o presidente assinou uma ordem executiva sem precedentes, a criação da Reserva Estratégica de Bitcoin. Pela primeira vez, os Estados Unidos reconheceram formalmente a criptomoeda mais famosa do mundo como um ativo estratégico.
O decreto estabelece que todas as criptomoedas confiscadas pelo governo devem ser transferidas para o Tesouro, onde ficarão sob custódia federal. Além disso, proíbe expressamente sua venda, exceto em circunstâncias excepcionais, como transações internacionais ou emergências econômicas. Uma reviravolta de 180 graus, que transforma um ativo digital antes considerado volátil e perigoso em uma reserva de valor reconhecida pelo próprio Estado. Essa decisão tem implicações profundas. Primeiro, marca uma mudança cultural dentro do aparato financeiro. Por mais de uma década, o Bitcoin foi visto como um símbolo da anarquia monetária, um desafio ao sistema tradicional. No entanto, sua escassez planejada, sua independência dos bancos centrais e sua crescente aceitação global o transformaram em uma espécie de ouro digital. Embora moedas fiduciárias possam ser multiplicadas com um clique, apenas 21 milhões de bitcoins existirão. E essa limitação o torna, aos olhos de muitos, um refúgio contra a inflação e a desvalorização. A nova reserva estratégica reconhece precisamente isso, que em um mundo onde o dólar está se enfraquecendo e os bancos centrais estão imprimindo dinheiro sem restrições, possuir Bitcoin não é rebelião, é prudência. Mas há algo mais simbólico por trás dessa decisão. Ao possuir Bitcoin, o governo não apenas acumula um ativo digital, mas também carrega consigo uma promessa de modernização. Envia uma mensagem ao mundo de que a era do dinheiro mudou e que os Estados Unidos estão dispostos a se adaptar. Essa reserva pode servir como um instrumento de reserva, um amortecedor contra crises futuras ou uma ferramenta diplomática, em um cenário em que as criptomoedas estão cada vez mais integradas aos sistemas financeiros globais. Alguns analistas chegam a especular que em um futuro não muito distante, ele poderá ser usado como garantia em transações internacionais ou para fortalecer o dólar digital atualmente em desenvolvimento. Além da macroeconomia, há um reflexo mais íntimo em tudo isso. Assim como o governo aprendeu a não desprezar o que antes considerava lixo digital, nós também devemos reavaliar os ativos que subestimamos. Talvez em nossas próprias vidas existam recursos, habilidades ou ideias que não valorizamos adequadamente. O Bitcoin, nesse sentido, é uma metáfora para o potencial negligenciado, algo que parecia insignificante e acabou se revelando revolucionário. A sabedoria financeira não se trata apenas de comprar ou vender, mas de reconhecer quando algo tem um valor que transcende o presente. Eu abraço o sucesso e a felicidade em minha vida. Escreva nos comentários se você acha que é hora de reconhecer o valor de seus próprios ativos. Assim como o governo reavalia seu tesouro digital, você também pode salvaguardar o que antes negligenciava. Porque no mundo das finanças, assim como na vida, o que é verdadeiramente valioso nem sempre é o que brilha primeiro, mas o que perdura, cresce e redefine o futuro. Criptomoedas como garantia. O movimento mais ousado na nova arquitetura financeira dos Estados Unidos não se trata de imprimir mais dinheiro ou tomar mais empréstimos. Trata-se de algo muito mais sutil, mas infinitamente mais poderoso: usar o que já existe como base para gerar liquidez. Em março de 2025, uma ordem executiva transformou discretamente a maneira como o Tesouro e o Federal Reserve, Fed, interagem com os ativos do governo. Pela primeira vez na história moderna, o Fed foi instruído a aceitar certificados lastreados em ouro valorizado e criptomoedas confiscadas. Isso significa, em termos simples, que tanto o ouro físico quanto o Bitcoin se tornam garantia, uma garantia de valor real contra a qual novos dólares podem ser emitidos. Imagine o mecanismo como um grande cofre de fundo duplo. O Tesouro não vende seu ouro ou seus Bitcoins, ele não os toca. Ele os deposita no que é conhecido como cofre de ativos digitais, um sistema projetado para armazenar valor, não gastá-lo. A partir daí, os certificados que representam esses ativos são emitidos e entregues ao Federal Reserve. O Fed, lastreado por esses certificados, pode criar novos dólares e transferi-los para o Tesouro. O resultado é uma injeção imediata de liquidez na economia, mas sem aumentar a dívida nacional. Em essência, é como hipotecar um ativo sem perder a propriedade. Uma operação contábil e estratégica que multiplica o valor do dinheiro sem gerar novos passivos. Este passo é muito mais do que uma decisão técnica. É o ponto de encontro entre dois universos que durante anos se opuseram.
o mundo físico do ouro, símbolo eterno de estabilidade e confiança, e o universo digital do Bitcoin, emblema de liberdade e descentralização. Juntos, eles representam uma nova fronteira de valor. Segundo cálculos recentes, se as reservas de ouro dos Estados Unidos, mais de 8.000 toneladas, forem combinadas com os quase 200.000 bitcoins apreendidos, o total ultrapassa 780 bilhões de dólares, um valor que pode ser usado como base sólida para lastrear parte da oferta monetária do país. Ao fazer isso, o governo estaria enviando uma mensagem inequívoca ao mundo. A era do dinheiro lastreado em ativos está retornando, mas em uma nova forma. Não se trata de retornar ao padrão ouro clássico, mas sim de construir um padrão híbrido, uma aliança entre o metal que perdurou por séculos e o código que define a economia digital. Isso teria efeitos profundos. Por um lado, reforçaria a confiança global no dólar, que hoje enfrenta crescentes críticas por sua emissão ilimitada. E por outro, serviria de exemplo para outras nações que buscam mecanismos alternativos à dívida eterna. Se o dólar for lastreado por ativos tangíveis e digitais, seu poder como moeda de reserva mundial poderá se estender por décadas. No entanto, todo golpe de mestre traz riscos. Usar criptomoedas como garantia significa aceitar a volatilidade dos preços, algo que não pode ser controlado pelos escritórios do Tesouro. Se o valor do Bitcoin disparar, o governo terá feito uma das transações mais lucrativas da história moderna. Mas, se cair, o lastro monetário enfraquece e a confiança pode ser afetada. Há também o fator geopolítico. Ao reconhecer o Bitcoin como um ativo estratégico, os Estados Unidos lhe confere legitimidade global, abrindo caminho para uma competição silenciosa entre moedas digitais estatais e privadas. É o início de uma nova ordem monetária, onde as fronteiras entre o público e o descentralizado começam a se confundir. E, no entanto, além dos riscos, há uma verdade essencial. O valor real nem sempre está no que é vendido, mas no que é sabiamente poupado. O Tesouro e o Federal Reserve entenderam que o poder não está em acumular ativos inertes, mas em fazê-los trabalhar para o sistema sem se desfazer deles. Essa é a diferença entre riqueza e abundância. A riqueza se acumula, a abundância circula. E essa medida é, em essência, uma maneira sofisticada de circular valor sem perdê-lo. Essa ideia também pode ser aplicada à vida pessoal. Todos nós possuímos ativos invisíveis que podem sustentar nossos objetivos: conhecimento, tempo, talento, reputação. Cada um deles é uma forma de ouro interno ou Bitcoin pessoal. E como Estado, podemos transformá-los em garantia para nossos próximos sonhos, em garantia para nossas próximas oportunidades. O segredo é não subestimá-los, aprender a colocá-los em prática. Compartilhe sua visão nos comentários com esta frase: eu sou próspero e atraio riqueza. Porque assim como um país pode gerar liquidez usando o que já possui, você também pode construir abundância a partir do que já possui. O que o sustenta nem sempre é visível, mas tem o poder de criar, multiplicar e sustentar seu próprio sistema financeiro interno. A revolução das moedas digitais. O terceiro pilar dessa transformação econômica olha diretamente para o futuro. Em julho de 2025, o presidente assinou uma lei que poderia redefinir o sistema financeiro global. A Lei Genius. Um nome simbólico para uma regulamentação que marca o nascimento de uma nova era monetária. Essa lei estabelece pela primeira vez uma estrutura federal para as chamadas stablecoins, ou moedas digitais estáveis. Estas não são criptomoedas voláteis, mas versões digitais do dinheiro tradicional, projetadas para manter um valor fixo, geralmente igual a $1. Mas o que é verdadeiramente revolucionário não é a sua existência, mas sim a forma como serão lastreadas, regulamentadas e conectadas ao poder do Estado. A Lei Genius exige que cada emissor de stablecoin mantenha um lastro de ativos líquidos, 100%. Isso significa que para cada dólar digital emitido, deve haver um dólar físico, título do Tesouro ou ativo equivalente mantido em uma conta auditável. Chega de promessas vazias, chega de criações digitais infundadas. Cada token emitido representará uma parcela real do valor.
E isso é um divisor de águas, pois garante confiança, solidez e transparência em um ambiente que até então era sinônimo de incerteza. Além disso, a lei impõe barreiras muito claras. Proíbe emissores de stablecoins de fazer parcerias com bancos não regulamentados, impedindo que instituições opacas ou de má reputação participem da criação de dinheiro digital. Também exige a publicação de relatórios mensais de reservas, com auditorias verificáveis e divulgações públicas. E mais, estabelece que, em caso de falência, os detentores de stablecoins terão prioridade sobre qualquer outro credor. Ou seja, protege o usuário perante o banco. Uma reversão do paradigma tradicional em que os grandes players sempre venciam. Mas há um detalhe estratégico por trás de tudo isso. O Genius Act determina que as reservas de stablecoins sejam investidas principalmente em dívida do governo dos Estados Unidos. Isso cria uma nova fonte de demanda por títulos do Tesouro, reforçando sua posição como o ativo mais seguro do mundo. Quanto mais stablecoins são emitidas, maior a compra de dívida pública, o que reduz os custos de financiamento do Estado e mantém vivo o coração do sistema, o dólar. É um golpe de mestre. A inovação tecnológica não apenas cria dinheiro digital, como também sustenta a arquitetura do dinheiro físico. O resultado final é um ecossistema onde o dólar é digitalizado, mas não perdido. Onde a confiança permanece como âncora, mas agora reforçada pela rastreabilidade e transparência da tecnologia. Imagine um dólar digital aceito em todo o país, lastreado pelas mesmas reservas de ouro, revalorizado e bitcoins confiscados que mencionamos anteriormente. Um dólar que se baseia não apenas na fé do sistema financeiro, mas em ativos tangíveis e programáveis, armazenados em cofres digitais. Seria uma moeda viva, circulando na velocidade da rede, mas com o peso e a segurança de um lingote. Essa revolução não é apenas tecnológica, é filosófica. Pela primeira vez, o dinheiro deixa de ser um pedaço de papel ou um número em uma conta bancária e se torna uma ponte entre o físico e o digital. A economia global está entrando em uma fase em que cada transação deixa um registro indelével, onde a confiança é codificada e a transparência se torna lei. Os cidadãos não dependerão mais apenas da palavra de uma instituição, mas da verificação direta de seus ativos. É o sonho de economistas clássicos e tecnólogos modernos, uma moeda confiável, auditada e disponível para todos. E talvez o mais importante, esta lei posiciona os Estados Unidos como líderes da revolução monetária que já começou. Enquanto outros países experimentam moedas digitais centralizadas, a Lei Genius defende um modelo descentralizado e regulamentado conectado ao mercado real. É um sinal de poder e visão estratégica, porque quem controlar a arquitetura do dinheiro digital controlará o comércio, as finanças e, em última análise, a influência global nas próximas décadas. Eu aceito o sucesso, o dinheiro e a felicidade em minha vida. Escreva nos comentários se você sente que faz parte dessa transformação. Porque a revolução financeira não acontece apenas nos mercados, ela também acontece nas mentes daqueles que ousam entendê-la. Assim como o dinheiro evolui, nossa relação com ele também deve evoluir. Entender esta nova era não significa apenas estar informado, significa se preparar para prosperar nela. O risco da volatilidade. O ouro sempre foi visto como o porto seguro definitivo, a pedra angular da segurança financeira. Durante séculos, representou poder, riqueza e estabilidade. Reis, impérios e bancos centrais o consideraram um símbolo de valor aparentemente eterno. Mas mesmo esse metal, que muitos consideram intocável, pode se tornar um terreno escorregadio. Em 2011, o ouro atingiu seu ponto mais alto na história, aproximando-se de $1.900 a onça. Parecia que nada poderia impedir sua alta. Analistas e veículos de comunicação o proclamaram o ativo perfeito. Mas o mercado, com sua natureza implacável, mostrou o outro lado. Apenas 4 anos depois, o preço despencou para menos de $1.100, uma queda de mais de 40%. Entre 2012 e 2016, a perda ultrapassou $400 a onça, um golpe brutal para aqueles que apostaram tudo na imutabilidade do ouro. Agora, imagine um banco central que mantém sua estabilidade com base nesses números.
Se você comprar ouro no auge e o preço despencar, o que antes era uma rede de segurança se transforma em uma perigosa lacuna no balanço patrimonial. E se isso acontece com o ouro, que tem milhares de anos de história como lastro, o que pode acontecer com um ativo como o Bitcoin, que tem pouco mais de uma década? O Bitcoin atingiu seu pico em novembro de 2021, a quase $69 mil por unidade. Era o símbolo de uma nova ordem financeira. Milhões de pessoas pensaram que estavam testemunhando o nascimento de uma riqueza invencível. Mas, em menos de 12 meses, a mesma moeda digital despencou para $15.476, uma perda de 78%. Trilhões em valor de mercado evaporaram, fortunas inteiras foram apagadas tão rapidamente quanto foram criadas. Se um banco central decidisse construir sua política monetária sobre algo tão volátil, seria como construir um arranha-céu em areia movediça. Pode parecer sólido de fora, mas basta um movimento brusco para que tudo desmorone. O ouro pode cair 40% em 4 anos. O Bitcoin pode despencar 78% em menos de um ano. Como uma nação pode manter a estabilidade com tamanho nível de fragilidade? Volatilidade não é apenas um conceito técnico, é uma força capaz de abalar a confiança, destruir as finanças familiares e expor a fragilidade do sistema. Para alguns, a volatilidade é uma oportunidade de multiplicar seu dinheiro em poucos dias. Para outros, é a causa da ruína. E quando se trata de um país, quando se trata da base de todo um sistema financeiro, o custo dessa instabilidade é muito alto. É por isso que o conhecimento se torna o verdadeiro refúgio. Não se trata de confiar cegamente em um metal precioso ou em uma criptomoeda. Trata-se de entender os ciclos, analisar dados e reconhecer os riscos antes que seja tarde demais. A riqueza duradoura não se constrói com promessas ou manchetes eufóricas, mas com a disciplina de ler a realidade com a cabeça fria, mesmo que doa. O ouro nos ensinou que mesmo o que parece eterno pode cair. O Bitcoin nos lembra que a euforia sempre tem um preço. A lição é clara: não existe refúgio absoluto, nem garantia invencível. Tudo o que temos é a nossa preparação, a nossa capacidade de interpretar o mercado e não entregar a nossa confiança à ilusão de segurança total. E agora, faça desta reflexão o seu mantra. Escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Que seja um lembrete de que, mesmo em um mundo onde os mercados são instáveis, a verdadeira força vem da sua preparação, do seu conhecimento e da sua determinação em enxergar além das aparências. O efeito dominó global. Quando falamos do dólar, não estamos falando apenas de uma moeda. Estamos falando do centro gravitacional da economia global. Hoje, cerca de 58% das reservas oficiais dos bancos centrais são denominadas em dólares. O euro está muito atrás, com apenas 20%. Ainda mais atrás está o iene japonês com 6%. E o renminbi chinês é quase insignificante, com apenas 2%. A mensagem é clara: a confiança no dólar sustenta os alicerces da economia global. Mas há um fato ainda mais convincente. Os investidores estrangeiros possuem cerca de 9 trilhões em títulos do Tesouro. Isso representa quase 1/3 de todos os títulos negociáveis da dívida pública dos Estados Unidos. Em outras palavras, grande parte do motor que mantém os Estados Unidos funcionando está nas mãos de países, fundos e bancos fora de suas fronteiras. Essa interdependência torna a dívida americana uma espécie de espinha dorsal para o resto do mundo. Agora imagine o que aconteceria se o Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, decidisse lastrear o dólar com ativos tão voláteis quanto o ouro ou o Bitcoin. Uma única faísca de dúvida poderia desencadear uma tempestade. Se os países que acumulam títulos e reservas começarem a vendê-los para se proteger, o efeito dominó seria imediato. Uma liquidação massiva afundaria o valor do dólar. E quando a moeda de referência cai, o mundo inteiro treme. O impacto seria devastador. A inflação dispararia não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os cantos do planeta. O preço dos alimentos aumentaria drasticamente. A energia se tornaria um luxo e os bens básicos atingiriam níveis impensáveis. O dólar, aquele gigante outrora invencível, se revelaria um colosso com pés de barro, arrastando para baixo todas as economias conectadas à sua sombra.
Aqui, a lição é ainda mais profunda. Globalização não é apenas um termo acadêmico. É uma teia em que cada fio está ligado ao outro. Se o dólar cai, as economias que dependem dele também caem. Não há porto seguro quando o epicentro da confiança se rompe. Tudo o que resta é a preparação emocional e financeira para navegar por essas tempestades. Faça desta reflexão um remédio de força. Escreva nos comentários: aceito o sucesso e a felicidade em minha vida. Porque, mesmo diante dos movimentos globais mais imprevisíveis, sua atitude pode ser a âncora que o mantém firme em meio às ondas. Encerrando, um horizonte incerto. Você embarcou em uma jornada que combina dados concretos, exemplos históricos e metáforas poderosas. Vimos como uma nação com um déficit crescente busca reinventar suas finanças, recorrendo ao ouro esquecido, ao Bitcoin confiscado e à promessa de moedas digitais estáveis. É um plano ousado, projetado para evitar o colapso e manter a maior economia do mundo à tona. Mas também é um plano frágil, porque se baseia em ativos cujo valor pode evaporar em questão de dias. A reflexão final é clara. A estabilidade não se encontra em barras de ouro ou em telas exibindo gráficos. A verdadeira estabilidade reside na confiança, na disciplina, na gestão responsável dos recursos. Os mercados sobem e descem, as moedas se fortalecem e enfraquecem, mas a confiança é a única coisa que, quando perdida, leva gerações para se recuperar. Se esta história ressoou com você, é porque você está pronto a olhar a economia com outros olhos. Não como espectador passivo, mas como alguém que entende que cada número e cada decisão nos afetam diretamente. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada rumo a uma compreensão mais profunda da economia que molda nossas vidas. Juntos, podemos questionar, aprender e buscar respostas que nos permitam prosperar em um mundo cada vez mais complexo, mas também repleto de oportunidades para aqueles que sabem enxergar além das aparências.